Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou recomendar dois canais para vocês. Um é do Adriano, do canal Meu Propósito, que faz a conferência geral. Ontem ele enviou um vídeo novo no canal, que é ótimo para nós estudarmos a conferência geral. E também o Isaías Freitas, que é do canal Porta-Voz. Ele está com um quadro novo no canal dele, chamado Milagres São Reais, entrevistando pessoas que compartilham milagres conosco. Então, para você que acha que milagres cessaram, assiste aí, acompanha aí o canal do Isaías, tá bom? O canal Porta-Voz. E para estudarmos a conferência, acompanha aí também o canal do Meu Propósito, do Adriano, tá bom? Forte abraço aí para vocês, meu amigo. Bom, vamos lá para o estudo de hoje, Elamã, capítulo 3 aqui, começando no versículo 1, diz assim: E então aconteceu que no 43º ano do governo dos juízes não houve contenda entre o povo de Nefe, com exceção de algumas demonstrações de orgulho verificadas na igreja, as quais causaram pequenas dissensões entre o povo e ficaram resolvidas no fim do 43º ano. Então aqui fala de paz, né? Uma paz contínua, mas depois teve uma dissensão aqui entre eles, contenda por conta do orgulho aqui dentro da igreja. Depois a gente vendo aqui o versículo 2, 3, 4 em diante aqui, a gente vê também que esse ciclo do orgulho vai se repetindo, tá bom? Ao longo do tempo aqui. Ó, vou fazendo um resumo aqui do versículo 3 em diante aqui, diz que muita gente aqui também nesse capítulo começaram a migrar da terra de Zaraela para a terra do norte, porque eles queriam herdar uma terra. Então eles se separaram, né, dos nefitas e foram para outra terra procurando uma herança. Também compartilha aqui que eles fizeram muitas casas de cimento, porque eles foram para outros lugares onde não tinha madeira, porque a terra já tinha sido habitada por um povo anteriormente, então não tinha árvores, né? Não tinha madeira para eles construir a casa, então eles começaram a desenvolver ali um trabalho com cimento, fizeram casas de cimento. E também fizeram com que muita madeira fosse levada de barco para eles. Então aqui é um resumo, né, que Mormon ele vai fazendo a respeito desses acontecimentos aqui. Conta também aqui que eles tinham muitos registros, tá bom, entre eles, mas que esses registros foram passados de gerações em gerações. E no livro de Mormon compartilha que se não eram escritos em placa, esses registros se perdiam também. Então por isso nós não temos acesso a esses registros hoje em dia. Então aqui Mormon ele vai fazendo um resumo, né, desses acontecimentos aqui, da história aqui. Por exemplo, o versículo 16 ele ainda fala assim, ó: E eles foram transmitidos de uma geração a outra pelos nefitas, até que eles caíram em transgressão e foram assassinados, roubados, perseguidos, expulsos, mortos, espalhados pela face da terra e misturando-se com os lamanitas, até não serem mais chamados de nefita, tornando-se iníquos, selvagens, ferozes, sim, até se transformarem em lamanitas. Bom, então aqui Mormon ele está fazendo um resumo de toda a história. Aí agora aqui no versículo 17 em diante ele volta para a história atual que está sendo narrada aqui, tá bom? Então vamos acompanhar do versículo 17 em diante agora. E agora retorno ao meu relato. Portanto, tudo o que eu disse aconteceu, após ter havido grande contenda e distúrbios e guerra e dissensões entre o povo de Nefe. E no 46º ano do reinado dos juízes terminou. E aconteceu que havia ainda muitas contendas na terra, sim, no 47º ano e também no 48º ano. E apesar de ele estar falando dessas grandes contendas que havia aqui, também havia uma separação de um povo que estava prosperando. Em meio a toda aquela iniquidade e contenda, tinha um povo que estava prosperando. E aqui conta, né, que povo é esse. No versículo 20, por exemplo, diz assim: Não obstante, Elamã, ou seja, apesar da grande iniquidade da contenda, Elamã ocupou a cadeira de juiz, com retidão e equidade, sim, esforçou-se para observar os estatutos e os juízos e os mandamentos de Deus,
e fez continuamente o que era reto aos olhos de Deus, e andou nos caminhos de seu pai, de modo que prosperou na terra. Então, vemos a perseverança que ele se esforçou, né, perseverou no caminho reto do Senhor, guardando, se esforçando para guardar os mandamentos ali, e ele prosperou. E ele, como profeta da igreja, ele acaba ajudando toda a igreja a prosperar também, tá bom? Vamos ver aqui, ó, versículo 21. E aconteceu que teve 2 filhos, e deu ao mais velho o nome de Nefe, e o mais novo de Leí, e principiaram a crescer no Evangelho. Quando diz que principiaram a crescer no Evangelho, é que estavam crescendo dentro da doutrina, sendo ensinado ali o Evangelho para eles. Então era um pai bom que ensinava aqui os seus filhos. Versículo 24 diz assim: E aconteceu que nesse mesmo ano houve grande progresso na igreja, e que fez com que milhares se unissem à igreja e fossem batizados para o arrependimento. Então, embora houvesse iniquidade na terra, aqui a gente vê que a igreja começou a progredir. E como eles mediram esse progresso? Milhares se uniram à igreja, milhares foram batizados para o arrependimento. Versículo 25 em diante, então diz: E foi tanta a prosperidade da igreja, e tão numerosas as bênçãos derramadas sobre o povo, que até os sumos sacerdotes e mestres ficaram sobremaneira admirados. Olha, né? Então, se os sumos sacerdotes e os mestres ficaram admirados com tanta prosperidade que estava indo aí, quantas bênçãos, gente se batizando, buscando ao Senhor aqui. E aconteceu que a obra do Senhor prosperou, batizando-se e unindo-se à igreja de Deus, e muitas almas, sim, dezenas de milhares. E assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam o seu santo nome, com sinceridade de coração. Eu gosto desse título, né? Dessa qualidade do Senhor. Aliás, o Senhor só tem qualidade, mas aqui fala da misericórdia do Senhor. Porque mesmo em tanta iniquidade, quando o povo clamava ao Senhor, o Senhor era misericordioso e abençoava eles aqui. Então a gente vê uma grande iniquidade no povo, dissensão, mas o povo que está guardando os mandamentos, fazendo o bem, o Senhor está fazendo prosperar. E aqui a igreja, então, por estar vivendo os mandamentos, está sendo muito abençoada aqui. Versículo 28 diz: Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos, sim, e todos os que virem e creem em nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então é interessante, né, que a porta dos céus está aberta, significa que todos podem entrar no reino de Deus. A gente vê algumas pessoas fechando a porta do céu para outras, falando, aquela pessoa não vai entrar no céu. E sou eu que tenho que dizer quem vai entrar no céu ou não vai? Então, nós não podemos fechar a porta do céu para ninguém, porque não foi nós que abriu, quem abriu é o Senhor. Então, só Ele pode fechar, tá bom? Continuando aqui, ele fala também, versículo 29. Sim, vemos que quem desejar poderá aderir à palavra de Deus. Então, já que as portas do céu estão abertas para todos entrar, ele está falando, quem desejar poderá aderir à palavra de Deus. Essa palavra aderir significa tornar-se apto ou juntar-se, né? Ou fazer parte. Então, fazer parte com Deus por meio da palavra aqui, né? Sim, vemos que os que desejam podem aderir à palavra de Deus, ou seja, fazer parte, né, na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que rompe ao meio de todas as artimanhas e armadilhas e artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos. Então aqui faz esse contraste, né, dos iníquos e os justos, e que aqueles que aderem à palavra de Deus, que se juntam, que se apegam à palavra de Deus, esses vão andar no caminho estreito e apertado. O Senhor vai conduzir eles em meio a esse mundo que nós vivemos aqui. Versículo 30, e depositar a sua alma, sim, a alma imortal,
à mão direita de Deus, no reino dos céus, para assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, e com todos os santos pais, para não mais sair. Ou seja, entrar no reino de Deus e permanecer lá, não sair mais. Que eu gosto muito, isso é uma referência na Escritura que sempre fala, né? O Deus de Abraão, Isaque, Jacó. E aqui ele fala sobre nós estarmos no céu com Abraão, Isaque e Jacó. Né? A família eleita, né? A promessa que foi passada para essa família de Abraão, passou para Isaque, de Isaque passou para Jacó. Então nós, quando entramos no convênio com o Senhor, nós passamos a pertencer a essa família, a família do convênio do Senhor. Vamos lá, aqui, versículo 33. E houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja, não a igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Essa frase às vezes parece um pouco confusa, né? Ele fala então que houve aqui certos orgulho, começou a haver orgulho dentro da igreja, tá bom? E ele fala que não na igreja de Deus, mas aqueles que confessavam no coração pertencer à igreja de Deus. Então, como que é isso, né? Porque a igreja, na verdade, a igreja somos nós no sentido de os membros, né? A parede lá não é a igreja. A igreja que o Senhor se refere somos nós. Nós até temos um local onde nós nos reunimos e adoramos ao Senhor. Existe a igreja como uma instituição organizada com profeta e apóstolos, tá bom? Que dirige o trabalho da igreja, mas só os profetas e apóstolos, eles não são a igreja. A igreja somos todos nós, tá bom? Quando o Senhor fala que vai vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, ele está se referindo a todos os que pertencem à igreja, tá bom? A todos os que guardam os mandamentos e vivem os mandamentos. Então, aqui, quando ele fala, né, que começou a haver orgulho, começou a manifestar-se na igreja, então ele diz, não na igreja de Deus, não é que é outra igreja, ele fala, mas no coração daqueles que professam pertencer à igreja de Deus. Aqueles que falam que são crentes, mas só da boca para fora. As ações são completamente diferentes. Ou aquelas pessoas que vivem somente de aparência. Então, elas têm a aparência de religiosidade, mas eles não vivem o evangelho. Bom, então aqui o Senhor está fazendo uma distinção entre os próprios da igreja, tá bom? Então ele fala do orgulho que entrou na igreja, não na igreja de Deus, porque aquele que verdadeiramente pertence à igreja de Deus, que se entrega a Deus, ele não deixa o orgulho entrar no coração. Vamos lá aqui o versículo 34 e 35. E encheram-se de orgulho, a ponto de perseguir muitos de seus irmãos. Ora, essa foi o grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse grandes perseguições e passasse por muitas aflições. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria, consolo, sim, purificando e santificando o coração. E a santificação é essa que resultava na entrega de seu coração a Deus. Então eu acho bonita que a entrega do coração a Deus santificava eles. E apesar da perseguição tendo sido aumentada, eles receberam consolo e alegria, tá bom? Eu lembro de uma história de um homem, né, que ele era ateu e ele para ele tudo tinha que ser comprovado, né? E o que acontece? Ele também não era feliz, né? E a avó dele, a família dele toda cria em Deus, né? Pertencia a uma religião. Mas ele não pertencia, ele não acreditava, ele era ateu, mas ateu daquele que fazia palestra para tirar os outros da igreja mesmo, né? Então, ele viu a avó dele, que tinha grande fé, passar por muitas situações. E ao pesquisar sobre a vida da avó dele, ele falou, não, existe um Deus, não é possível, né? Por quê? Porque a avó dele, ela tinha um problema crônico de dor. E o médico explicou para ele que numa escala de 1 a 10, ela sentia no nível 6 dores. Mas é uma dor constante, que não para, que não para, que não para.
E também ela tinha muitas dificuldades, como perdendo já a visão, dificuldade para se mover, vários problemas de saúde. E esse, né, que era neto ali, ele vendo a avó ali e vendo a alegria que a avó tinha, ele falou: mas como que pode a minha avó ser mais feliz do que eu? Como que isso pode, né? Olha quanta dificuldade ela tem, quanto essa dor crônica nela não para, e como que ela consegue ser mais feliz do que eu? E aí então ele entendeu que era Deus na vida dela. E aí então ele falou: tem que ser Deus. E aí ele passou a acreditar em Deus, né? E aí ele abandonou esse negócio de ateu, tá bom? Ele se converteu a, a acreditar. Isso porque ele viu e pesquisou pelo médico sobre isso. Ele falou: não é possível. E como ela consegue ser mais feliz que eu? Só podia ser Deus na vida dela. E aqui a gente vê a mesma coisa, apesar da perseguição, da, do orgulho, da perseguição que houve. O que eles fizeram? Eles jejuaram mais, buscaram mais a Deus, e eles eram felizes. Porque a resposta diz aqui: é, por causa do resultado de sua entrega de seu coração a Deus. Eles entregavam o coração a Deus, por isso que eles eram felizes, né? Eles não ficavam focados na perseguição ou nos sofrimentos, mas naquilo que Deus queria da vida deles. Bom, vou finalizar por aqui, né? O restante do versículo aqui, vai até o 17, o 37, mostra novamente esse ciclo do orgulho dentro da vida dos nefitas, tá bom? Então, quando estão cheios de prosperidade, ficam orgulhosos, começam a cometer pecados, depois vem a destruição, porque o pecado traz destruição. Com a destruição vem o sofrimento e tristeza, aí eles começam a se arrepender, buscam ao Senhor perdão dos pecados, começam a ser abençoados até se tornarem prósperos novamente. E depois começa tudo de novo esse ciclo do orgulho, tá bom? E assim eu termino a mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.